Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os mesmos para ficar em pé. Já estaremos orando neste grandioso Deus, Supremo Pai. Neste momento, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade mais uma vez de estarmos em tua casa nesta noite. Também pela presença de teus servos que aqui estão, por aqueles que ainda podem chegar nesta noite, pelos que não podem por motivo de enfermidades, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde do teu povo. Deus abençoa cada um que está aqui nesta noite, nos enchendo da tua graça, da graça do teu Espírito Santo, alegrando o nosso coração diante de ti, Pai. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus. Nós vamos ainda sugerir na lição de hoje, o primeiro é o 15, o segundo 291 e o terceiro 432. Número 15. Ó concego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado vivi, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. 291 é o segundo hino. Rude cruz sergiu, nela um dia fugiu, como emblema
porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem caminho atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Aleluia! Glória a Deus! 432. Terceiro sugerir. Minha vida seja assim, consagrada-te, Senhor, possa sempre tu por mim modelar o teu amor. A minha alma Salvador, no teu
consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só o teu amor. A minha alma Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, toda para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu Salvador, pois já vida do meu ser, enche-me do teu amor. A minha alma Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, toda para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, toda para sempre sim. Glória seja dado o nome de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, pois já temos louvado o Senhor com os 3 hinos sugeridos na lição de hoje. Glória seja dado ao Senhor. E nesta noite, irmão, nós estamos diante da lição de número 4, do dia 27 de abril de 2025, que será amanhã, que tem por título, os irmãos, Jesus, o pão da vida. amém, o título da nossa lição nesta noite. E o textuário nos diz: eu sou o pão da vida. João capítulo 3, versículo 48, e a verdade prática nos diz: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Amém? Convido a igreja mais uma vez para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos de 1 a 14. Amém? Todos que revistam, né? Vamos ler em nome de Jesus. Leio o primeiro, senão o segundo, e assim a seguir. Versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado da Galileia, que é o de Tiberíades. Amém. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Vai dizer isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco.
André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tinha 5 pães de cevados e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixinhos, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Toda a igreja. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o velho que devia ir ao mundo. Amém. Continuar com essa oração. Estamos orando mais uma vez. Soberano Deus, grandioso Pai, mais uma vez somos gratos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, diante desta missão maravilhosa. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a cada um nesta noite. Que venha, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra, que possamos se alimentar diante do pão da vida que é a Tua palavra, Senhor. Também, Senhor, que o Senhor venha abençoar que vai ensinar nesta noite, sempre dirigido pelo Teu Espírito Santo. E mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Pode ser. E já também já estaremos orando pelas contribuições na casa do Senhor. Oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai, nesta noite, Senhor, abençoe os teus céus, os que podem contribuir na tua obra, meu Deus. Abençoa aqueles que não têm também nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, continuar abençoando, abrindo portas de emprego, suprindo a necessidade de cada um. Senhor Deus, abençoa a tua serva, que o santo recolhimento desta noite, nos dízimos e ofertas da tua glória, em nome de Jesus. E amém. Meu amado. Essa igreja que todos nós juntos louvamos o 328. Amém? O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem sem tardar, do pecador por mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Há gozo santo para quem tem a luz em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa
confortar. Glória, o Senhor. Agora continua o nosso presbítero Daniel, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, aos irmãos que estão presentes conosco, aqueles que estão ou estarão assistindo pela internet, pela rede social do nosso irmão Alex Serafim, no YouTube, no Instagram, estarão conectados conosco, estão conectados conosco nesse sábado, nessa escola bíblica, ou que estarão durante a semana, durante o decorrer dos dias, assistindo através das redes sociais. Que Deus abençoe cada vida e cada coração que ouvir a palavra de Deus nesta noite ou neste dia. Glória a Deus. Meus irmãos, a lição de número 4 é Jesus, o pão da vida. Quando fala Jesus, o pão da vida, irmão, nós queremos entender aqui o contexto bíblico, o que quer dizer pão. Nós vamos entender que durante no tempo dos período dos apóstolos, período dos patriarcas, dos profetas, a palavra pão não queria dizer que era apenas o pão francês. Pão era alimento. Diz assim, vamos comer pão. Eles comiam pão, comiam trigo, comiam carne. O pão era aquilo que alimentava. Mas aqui, o alimento mais usado naquela época era pão, na verdade. No tempo dos apóstolos de Jesus, o pão era um dos mais usados que tinha. Não era feito tanto de trigo, era feito de cevada, de centeio e outros grãos. Mas quando fala Jesus, o pão da vida, isto dá a entender, explica para nós que sem se alimentar, ninguém vive. Se você fizer greve de fome e começar só a beber água, você vai morrer. Porque a água não é suficiente para alimentar o seu corpo. Ela hidrata, mas não alimenta. E se você disser, a partir de hoje eu só comer coisa sólida e não vou beber água, você vai morrer. Porque sem água também seu corpo não vive. Mas nesta noite a abordagem é Jesus, o pão da vida. E não está falando aqui, nós vamos aprender também nesta lição, que não está falando só da vida material, está falando da vida espiritual. Então nós podemos dizer, Jesus é o principal alimento da vida espiritual. O textuário diz, Jesus falando no versículo 48, eu sou o pão da vida. Meus irmãos, só Jesus Ele é o pão da vida. Mas por quê? Vamos entender. Por que Jesus é o pão da vida? Porque a vida que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Lembra que o apóstolo Paulo disse assim lá em Romanos? Que a morte passou a todos os homens. Então, se a morte passou a todos os homens, passou através de quem? A morte passou através de Adão para todos os homens. Aí agora a vida passaria para os homens através de uma pessoa também. Diz que a morte entrou através de Adão. Porém a vida veio através de Jesus Cristo. Então a morte que nasceu no Jardim do Éden, agora era contrastada pela vida que estava em Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que alimenta. Eu sou o pão que dá sentido à vida espiritual. A verdade prática diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Nós aprenderemos também nessa lição de hoje que o mais importante para mim e para você é a vida espiritual. Espera aí, e as bênçãos? E as promessas? E a prosperidade? E a saúde? E a tranquilidade? São consequências de ter Jesus na vida. Certo? São consequências. Nós também falaremos nessa lição de hoje que muitas pessoas procuram a bênção e não o abençoador. Então, veremos que Jesus é o que sacia a fome espiritual.
Agora, o homem saciado, ele tem equilíbrio para viver. Os irmãos já experimentaram trabalhar com fome, como a mim, viajar com fome, dormir com fome. Tudo que você for fazer com fome é ruim. É ruim. Porque dá dor de cabeça, dá perda de visão, dá tontura, dá fraqueza muscular, dá vertigem, dá tudo, boca seca, o estômago nas tripas e nas outras. É ruim. Então, quando você se alimenta, diz, opa, agora eu comi, vou tirar mais aqui 5 carreiras de mar. E você fica animado, se reanima. Então, quando o homem está com Jesus, ele está alimentado à sua vida espiritual, ele tem equilíbrio, força e coragem para enfrentar as lutas e os desafios desta vida. Amém? Então nós vamos aprender sobre isso também, sobre a curiosidade das pessoas. Veremos que a multidão que seguia Jesus tinha muita curiosidade e pouca fé. Vamos para o nosso comentário, a introdução. A palavra-chave de hoje é vida. É muito grande a lição e aí nós temos tempo para percorrer. Introdução, leia comigo. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Esta dependência não se limita às necessidades materiais, mas acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Veja, meus irmãos, as pessoas que seguiam Jesus durante este milagre estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. Existem muitos motivos das pessoas procurarem a igreja. Ninguém chega na igreja porque está perdido. Eu vou dar a volta por aí, vou procurar um lugar para ir. Ela acaba indo para o bar, acaba indo para uma festa, acaba indo para uma roda de amigo. Se alguém procura a igreja é porque tem uma necessidade. É ou não é? Eu acho que todo mundo aqui que aceitou Jesus foi por causa de uma necessidade. Estava triste, estava abatido, estava desorientado, estava doente, estava amargurado, o coração pesado, estava sentindo vazio. Então, é uma necessidade. Claro que é uma necessidade imediata. Mas o crente não pode se basear apenas nas necessidades imediatas. Vou dar um exemplo aqui. Eu digo, eu vou para a igreja hoje porque eu quero ver Deus falar comigo. É uma necessidade imediata. Mas mesmo que Deus não fale com você, venha. Deus não falou comigo hoje não. Mas você estava na presença dele, estava aproveitando a presença dele, estava louvando a ele, estava adorando a ele. Então o crente não só busca a Deus e serve a Deus por causa da necessidade. Porque senão vai chegar o dia que ele não vai estar precisando de nada, entendeu? Ficar em casa. Oxe, eu estou com saúde, eu estou com dinheiro no bolso, uma comparação, viu? Eu estou com dinheiro no bolso, o meu carro está na garagem, a minha casa está paga, o meu papel de água está pago, o meu papel de luz está pago, está todo mundo em paz. Eu vou fazer o que na igreja se eu não estou precisando de nada? Então não se busca a Deus somente por necessidade. Nós vamos ver que as pessoas que estavam ali estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. Vamos para o tópico primeiro. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Aqui está a resposta da primeira pergunta, viu? A narrativa dos milagres dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Em Mateus 14, em Marcos 6, em Lucas 9 e no capítulo 6 de João, versículo 1.
João começa com a expressão, depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Veja, meus irmãos, um dos objetivos de Jesus não somente alimentar a multidão, mas também mostrar, principiar os seus milagres, porque uma das multiplicações dos pães que Jesus multiplicou foi no início do seu ministério. Era ele mostrar, vamos dizer assim, para ele mostrar a sua divindade. Porque quem conseguiria multiplicar pão? Principalmente na época da Páscoa, meus irmãos. Olha, na época da Páscoa, o trigo, o centeio, a cevada ficava muito caro. Porque todo mundo ia fazer pão. Me diga aí um exemplo aqui em nossa região, que tem época que os alimentos ficam caros. Quem é que se lembra? Hã? Na Semana Santa, quanto é que fica o quilo de peixe? Eu acho que não estava nem 20, ou vamos dizer 20. Chegou a 28. 28, né? Tá vendo aí? Aumentou quase 10 reais no quilo de peixe. Por quê? A demanda. E o preço do peru no final do ano? A demanda. Então, quando chega uma certa época, as coisas ficam caras. O chocolate também, na época da Semana Santa, da Páscoa, fica bem caro. Por quê? A demanda. Então, quando Jesus multiplicou esses pães, foi no período da Páscoa. Aí, veja, a pergunta nós vamos responder daqui a pouco. O milagre foi tão expressivo que não tinha aonde conseguir pão para alimentar tanta gente numa área deserta. Então nós vamos ver que a época do milagre foi tão importante, como diz aqui o autor, foi tão importante que esse é o único milagre que está escrito nos 4 evangelhos. Se você for lá em Mateus 14, fala dessa multiplicação. Marcos capítulo 6 fala da multiplicação. Lucas capítulo 9 e João capítulo 6. Os 4 evangelhos, eles escreveram sobre a multiplicação dos pães. Sim? E o detalhe, né? Eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Né? Exatamente. Porque assim, era proibido as mulheres se misturarem com os homens em local público. Os homens ficavam de um lado e as mulheres ficavam do outro. Por isso que disseram assim, 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças que estavam no lugar à parte. Não ficou fácil de contar porque Jesus mandou sentar de 100 em 100, né? Senta aí, de 50 em 50, de 100 em 100. Então, 10 turmas de 50, 500. 100 turmas de 50, 5.000. E aí não contaram as mulheres e as crianças, porque como as crianças ficavam com as mães, então ficaram num lugar à parte as mulheres e as crianças. E nós vamos aprender aqui que Jesus multiplicou quase 1.000 vezes os pães. Jesus praticamente pegou o pão e multiplicou em 1.000. Porque um pãozinho dava para alimentar uma pessoa, mas aí foi 5.000 pessoas. Segundo se acredita, os historiadores, que se fosse contar direitinho ali, tinha umas 10.000 pessoas. Porque muitas mulheres seguiam, e muitos levavam suas crianças, 2, 3 crianças, 2, 3 meninos, sim? A Eva era gramado? A Eva era grama, era. A Eva era grama. Naquela época o pessoal desmatava muito, era muito desmatado. Aí na época do inverno criava aquela erva, grama, né? Havia muita relva, lá chama relva, né? Capim, grama. Era plano também, era um lugar aberto. Era um lugar aberto que dava para sentar. Bom, vamos ver agora o milagre. O 2 do 1. Nós já entendemos que está escrito nos 4 evangelhos
que foi praticamente perto da festa da Páscoa, e agora vamos entender o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, eu não vou considerar muito essa narrativa. Essa palavra narrativa é muito usada no contexto político, né? Narrativa é uma história contada. Mas na narração, na sua narração, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Amém. Vamos entender agora o milagre. O milagre da multiplicação dos peixes. Certo? Jesus pregando para a multidão, e Jesus viu que fazia bastante horas que o povo seguia ele. E aí, meus irmãos, nós lemos aqui na leitura oficial, que Jesus, olhando a multidão que vinha ter com ele, perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Foi um teste. Onde vamos comprar pão para eles comer? Qual foi a resposta de Filipe? Quem é que sabe dizer? Foi o que ele disse. Não, essa foi a segunda resposta. A primeira resposta foi o que ele disse: nem 200 dinheiro será suficiente para comprar pão para este povo. Um dinheiro na época, era considerado uma diária de um trabalhador, era um dia de um trabalhador. Quanto é que está? O pastor quer que lá bota gente para trabalhar no Gilberto. Quanto é que está uma diária de uma pessoa hoje? 70? Pronto. 70 reais. Multiplicado por 200 dá 14 mil reais. 10 dá 700, 7 mil reais, né? 7 mil reais, 100, 200, 14 mil reais. Imagina Filipe dizendo assim: 14 mil reais não é suficiente para comprar pão para este povo. Aí eu pergunto: será que Jesus tinha dinheiro? Acredito que sim, porque Jesus tinha tesoureiro. E Jesus, quando disse assim: onde compraremos? Ele diz assim: vamos comprar sem ter. Vamos dizer que Jesus tivesse o dinheiro, irmão. Vamos dizer que ele tivesse o dinheiro. Tinha alguma padaria perto? Não. Porque ele estava num lugar deserto. E aonde é que arruma massa para fazer, vamos dizer, 10 mil pão? Não tinha onde arrumar massa. E o tempo? Para fazer 10 ou 20 mil pão? Porque, veja só, se você considerar 14 mil reais, dá 28 mil pão desses aqui, né? Imagina você fazer 28 mil pão de uma hora para outra, porque o povo já estava sentado, né? O povo já estava com fome. Se você for ali em Lena, que é onde mais não é Lena ali. Se você for lá em Lena e disser assim: faça aí 30 mil pão para mim, ela diz: me dê um mês aí para você, que é muito pão. Me dê aí uns 3 ou 4 dias, uma semana para arrumar massa, porque é muito pão. Então veja, eles estavam no deserto, podia até ter o dinheiro, mas não tinha padaria, nem tinha massa, nem tinha tempo suficiente. Sem falar a logística. Vamos dizer que tinha uma padaria lá em São José do Egito. Tinha que alguém trazer esse pão todo dia a tempo, e o povo estava esperando, irmão. O povo estava sentado, esperando comer o pão. Então veja, somente uma manifestação de poder
poder, aconteceria um milagre naquele momento. Aí eu pergunto, meus irmãos, por que Jesus fez aquele milagre? Porque havia a necessidade de um milagre. Tem milagres na vida da gente que Deus, irmão, só faz se for preciso. Porque às vezes tem coisa que eu quero fazer, mas eu peço para Deus fazer. Vou dizer um exemplo. Meu Deus, o irmão Antônio está lá no hospital. Vai lá, visita ele, Jesus. É para Jesus ir, não é para você. Não é? Ele mandou visitar os enfermos. Então, às vezes eu peço para Deus o que eu posso ir, o que eu posso fazer. Meu Deus, olha, vai faltar a feira esse mês. Mande feira para mim. Jesus manda a gente trabalhar e arrumar o pão de cada dia. Então, tem coisas que eu posso fazer. Tem coisa que é da nossa alçada. Agora, se eu não posso, se eu não consigo, se eu não tenho condições, aí peça para Deus. O milagre é aquilo que o homem não pode fazer e só Deus pode fazer. Então, não havia, ainda que tivesse dinheiro, não tinha padaria, não tinha estrutura, não tinha logística, não tinha massa para fazer o pão e já estava escurecendo, né? Diz que já antes que decline o dia. Veja, se já estava escurecendo, vamos dizer que era 2, 3 horas da tarde. O povo não podia anoitecer ali, eles tinham que comer para ir embora. Então, somente o milagre. Aí o que eu quero dizer com isso? Tem coisas, irmãos, que Deus faz porque é preciso ser feito. É preciso ser feito. Mas tem coisas que eu posso fazer, que você pode fazer. Então, se você pode fazer, faça. É a sua parte. Agora, se Deus não pode fazer, se você não pode fazer, a gente apela para Deus para o milagre. Vamos para o 3:1. Qual era o interesse da multidão? A resposta da segunda pergunta está aqui. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e cura que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende a necessidade humana, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Veja, meus irmãos, qual era o interesse da multidão naquela época? E qual é o interesse das pessoas hoje em dia? Irmão, olha aqui para Deus me abençoar. Aí eu pergunto, será que Deus vai ouvir a minha oração? Miserável pecador, rebelde, não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer saber de nada de Deus. Aí chega para você e diz assim, irmão, ora aqui para Deus me abençoar. Eu oro para Deus ter misericórdia, para Deus falar o coração, quebrantar o coração, tirar a cegueira. Mas você orar para Deus abençoar, Ele não é obrigado a atender a sua oração. Não, porque a pessoa está querendo só a bênção e não o abençoador. Ele está querendo apenas o remédio, mas não a cura. Tem pessoas que são assim, querem o remedeio, o remédio,
Mas a cura não. Ó, eu sempre digo para as pessoas: quando o médico passar um antibiótico para você, tome até o final. Por exemplo, você vai estar com problema pulmonar. Aí o médico passa para você tomar azitromicina. Azitromicina é para bactérias fortes do trato respiratório. Aí ele passa para você tomar 5 azitromicinas. Eu não sou médico não, viu? Eu estou dizendo o que o médico faz. Ele passa para você tomar 5 azitromicinas de 500 miligramas. Aí você toma o primeiro, compra, e tem, agora não está mais barato, mas a azitromicina tem um tempo que era bem caro. Aí você toma o primeiro comprimido de azitromicina, não tem efeito. Aí toma o segundo, não tem muito efeito ainda. Mas a partir do terceiro comprimido, já começa a fazer efeito. Aí você diz assim: eu estou melhor, não vou tomar os outros não. Eu já estou melhor, eu vou gastar, comprar mais 2, aí só toma os 3. Não vai ficar bom. Porque o tempo suficiente para a azitromicina matar a bactéria é os 5. É os 5 dias. Você vai deixar a bactéria meia bêbada, meia droga, mas não vai matá-la. Ela pode vir mais forte. Então, o paciente precisa seguir a receita. Se você decidir que não precisa, se você decidir que não vai tomar, aí você vai assumir as consequências. Aí depois você piora, aí começa assim: você tomou o remédio que eu passei? Ou você fala a verdade a você mesmo. Aí tem gente assim: eu tomei, mas mentira. Porque não segue a receita. Veja, irmão, a receita de Deus é: pratique a palavra e você será abençoado. Ou entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, aí o mais ele fará. Tá vendo? Que tem que ter a entrega, tem que ter a confiança para poder ter o milagre. A multidão aqui não entendeu, irmão. A multidão que estava seguindo Jesus estava buscando a bênção e não o abençoador. Quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, eles comeram até deixar. Era muito caro na época. Pão e peixe era a alimentação praticamente daquela época, porque o pessoal pescava e plantava o trigo, o centeio e a cevada. Então, era uma alimentação até cara, não era barato não. Mas, como Jesus tinha alimentado todo mundo, eles foram atrás de Jesus novamente para se alimentar pelo pão. Veja, o que nós aprendemos nesta passagem é que não há colheita sem sementeira. Tem pessoas que querem colher sem plantar. Plantar uma vida, colher uma vida tranquila, colher uma vida de paz, colher uma vida de milagres, colher uma vida de sossego, é plantar a fé no coração, é seguir a palavra de Deus. E como disse aqui o autor, que muitos correm atrás do milagre, mas pouco demonstram interesse pela palavra de Deus. Alguém aí, alguns dos ouvintes que estão aqui, alguns ouvintes que estão em casa, querem aumentar a fé? Querem ter mais fé? Examine a palavra. Leia a palavra, estude a palavra. Só assim a sua fé vai crescer e aí o milagre vai ficar mais propenso a acontecer na sua vida. Vamos para o tópico 2, só faltam 25 minutos. 20 minutos. E Jesus subiu ao monte. Jesus desafia a fé dos discípulos. O 2 diz: Jesus desafia a fé dos discípulos e Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podia servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim,
Ele subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou a multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar com um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Meus irmãos, outra passagem bíblica sobre a multiplicação dos pães não é esse evento. Estejam cientes, os irmãos, que teve 2 eventos de multiplicação dos pães, viu? Jesus multiplicou pão e peixe 2 vezes, certo? Em uma das multiplicações dos pães e peixes, a Bíblia diz que um dos discípulos chegou para Jesus e disse assim: ó, despede a multidão para que vão às cidades e compre pão para comer, porque já é tarde, está anoitecendo e o povo está com fome. Aí Jesus disse assim para os seus discípulos: não é preciso ter vocês de comer. Não é preciso eles irem, dê de comer vocês mesmos. Veja, meus irmãos, a igreja não é somente Jesus, a igreja tem uma responsabilidade, a igreja tem a tarefa de também apresentar alguma solução para as pessoas. Nós temos, como igreja, como corpo de Cristo, também temos que apresentar alguma coisa para alguém. Eu não posso dar uma feira, eu não posso dar um emprego. Faça uma campanha de oração, faça um jejum, convide para vir para a igreja, visite, vá na casa do camarada, leia a Bíblia para ele, mas faça alguma coisa. Foi o que Jesus quis dizer. O povo está com fome, manda o povo embora. Não, vocês é quem vão dar de comer. A igreja, nós como igreja, irmão, nós devíamos entender este papel. Porque Jesus não está mais presente como estava antes, irmão. Se Jesus morasse em Brejinho, Jesus evangelizaria toda a casa. Se Jesus morasse em Brejinho, ele ia visitar os enfermos no hospital. Se Jesus morasse em Brejinho, ele estava nas praças, dando assistência aos bebês. E por falar nisso, né? Aqui em Brejinho tem agora a Praça dos Bebês. Coitados, irmãos. Eu quero pular o papo para falar com eles. Outro dia eu parei para falar com eles na Rivalda. E aí a gente foi falar com Deus. Vá para a igreja, rapaz. Essa vida vai te destruir. Vá para a igreja, vá lá assistir os cultos. Enquanto eu falava com um, o outro lá, bem distante, se manifestou. Veio para cima de mim, Rivaldo. Veio para desse tamanho assim. Xingando, gritando. Eu disse: bora, irmão, vamos sair fora. Vamos sair fora que o bebê é grande. O cara é grande. Vamos sair fora. Mas a gente tentou. É um que o rosto dele está inchado, todo inchado. O rosto, o rosto dele todo inchado mesmo. Aí eu vou dizer, foi as escolhas que eles tomaram, foi escolhas erradas que eles tomaram. Mas no dia do juízo final, isso será cobrado da igreja de Cristo. Como? Porque Jesus disse: eu tive fome e vocês não devem comer. Eu tive sede e vocês não devem beber. Eu tive nu, vocês não me vestiram. Eu tive enfermo, vocês não visitaram. Eu estive na prisão e vocês não foram me ver. Foi essa lição que Jesus quis dar aqui para os discípulos. Onde é que nós vamos comprar pão? O povo está precisando, o povo está com fome. Aonde vamos comprar pão para alimentar essas pessoas? Foi essa a pergunta de Jesus. Agora vamos para o desafio do discípulo, 2:2. O desafio para os discípulos. O Senhor Jesus utilizou a situação de uma multidão necessitada para
transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica ou da visão missionária não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar esta multidão faminta. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer a necessidade da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Veja, meus irmãos, era um desafio. Eu pergunto aos irmãos, se nós estivéssemos lá, o que nós faríamos? Eu faria a mesma coisa do Filipe. Onde é que nós vamos comprar pão? Às vezes vai ter um aniversário. Vamos dizer assim, vai ter um congresso. Um congresso pequeno. Congresso São José do Egito, que é de 200 pessoas. 200 pessoas, um congresso com 200, 300 pessoas. Aí se preocupa com a água para beber, se preocupa com a recepção, se preocupa com a janta dos que vêm de fora, se preocupa com o lanche. É uma preocupação. Agora imagina 5.000 pessoas no meio do deserto, sem ter mesa, sem ter prato, sem ter cadeira, sem ter pão, sem ter nada. Era um desafio, irmão. Era um desafio. Só um milagre, porque tem coisas, tem desafios, tem hora em nossa vida que somente o milagre para resolver a situação. Era um desafio. E aí, meus irmãos, é preciso ter visão ampla. É preciso crer na palavra. E é preciso ter opções. Qual a opção que nós tomamos no momento dos desafios? O pastor Dário falou aqui na Santa Ceia passada que antigamente não via falar muito, e é verdade, não ouvia falar muito em suicídio de pastores e crentes. Hoje se vê. O pastor se suicidou, o pastor tirou a vida, a irmã tomou veneno, a irmã se enforcou. Misericórdia. Antigamente não via muito isso, não. Veja, são desafios, são a luta que vem, são as dificuldades que se enfrenta. Mas o crente precisa decidir. A pessoa que crê em Jesus precisa decidir e tomar a opção correta. Você precisa, nós precisamos tomar a opção correta. Tinha duas opções ali naquele momento: mandar o povo embora ou dar de comer. Qual foi a opção do discípulo? Manda o povo embora. Mandar o povo para casa com fome. Despedir vazio. E alguns deles assim, eles estão com fome, vão desmaiar no meio do caminho, porque o caminho de volta era grande, eles vinham de longe. Então a opção, qual era a opção dos discípulos? Mandar o povo embora com fome. Despedir vazio. Mas Jesus disse, não vamos fazer isso não. Vamos dar de comer ao povo primeiro. A gente dá de comer ao povo primeiro e depois a gente manda o povo embora. O 3:2 diz assim, uma lição de provisão. Leia comigo, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e deu graças ao Pai por meio das suas mãos. Realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. A resposta do 3 está aqui. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias.
ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Meus irmãos, veja, a situação só não tem solução quando está na nossa mão. Quando o problema está na minha mão, quando o problema está na sua mão, não tem solução. Mas quando a causa, quando o problema, quando a dificuldade passa para as mãos de Deus, para as mãos de Jesus, aí Ele dá a solução. Veja, a multidão estava com fome. E onde é que estavam os 5 pães e 2 peixinhos? No bisaco do menino. Mas o que é isto para tantos? Foi a pergunta de Filipe e André. O que é isso para tantos? Era a comida de um menino. Era a comida de uma criança. Ou então ele tinha levado para vender, né? Porque uma criança lá, um rapazinho, está com 5 pães e 2 peixes, pode ser que ele estava vendendo, quem sabe. Viu que tinha muita gente que levou para vender, não sei. Mas o que era isso? Comida carregada por um menino para alimentar a multidão? Bem, Jesus mandou levar, trazei-me. Meus irmãos, o que eu quero aqui colocar uma coisa interessante para nós analisar. Tinha Jesus, os peixes e os pães, os cestos e os discípulos. Jesus multiplicou os pães e os peixes, colocou no cesto, entregou aos discípulos, e os discípulos levou para a multidão, e a multidão comeu. Nem todo mundo viu quando Jesus multiplicou o pão, porque era muita gente, estava muito gente afastada, certo? 5.000 pessoas sentadas, vai bem distante, né? Eu não sei se todo mundo viu Jesus multiplicando o pão. Quem viu, eu tenho certeza que os discípulos viram, que eles estavam próximos. E aí eles levaram o pão para as pessoas. Aí eu pergunto, o milagre estava nos discípulos? O milagre estava nos cestos? O milagre estava no pão e nos peixes ou em Jesus? Estava em Jesus. Eu tenho quase certeza que alguém talvez quisesse ficar com o cesto daquele. Ei, o cesto é abençoado. O cesto é abençoado, porque carregou os pães que Jesus multiplicou. Ou talvez alguém foi agradecer aos discípulos, porque comeram do pão que os discípulos trouxeram. Mas o milagre não está no cesto, o milagre não estava nos discípulos, o milagre não estava no alimento, o milagre estava em Jesus. O milagre sempre vai estar em Deus. O milagre sempre vai estar em Jesus. É preciso entender isso aí. Porque na mente das pessoas, veja, até hoje se fala o santo sudário. O santo sudário é o lenço que cobriu o rosto de Jesus. Aí quando botou o rosto em cima do rosto dele ensanguentado, aí ficou a marca da sobrancelha, a marca do nariz, a marca dos lábios, a marca dos cabelos, ficou a marca da coroa, porque estava sujo de sangue. Quando colocou no rosto, ficou o desenho do rosto dele. Pois o povo disse que aquilo lá era milagre. Era muito milagre. A lança que furou Jesus, o cálice da Santa Ceia, meu Deus, qualquer pessoa que beber água naquele cálice que Jesus ceou é curado. Isso aí é crendice. É crendice. É claro que tem casos à parte, tem exceções. Por exemplo, a Bíblia diz que Paulo trabalhava fazendo tendas. E como ele trabalhava abaixado fazendo tendas, ele colocava um lenço em volta do pescoço para não suar muito. Ele botava um pano no pescoço para não suar daqui da cabeça, não descer para as vestes, né? Aí a Bíblia diz que aquele lenço de Paulo levava aos enfermos, e os enfermos eram curados, e os demônios saíam na presença daquele lenço. Mas era porque Paulo não podia ir. Quando ele não podia ir, ele mandava o lenço dele, mas era porque ele não podia ir.
O milagre não estava no lenço, o milagre estava na fé em Jesus. Mas aí tem pessoas que generalizam. A rosa do Carmelo, a água do Rio Jordão, o azeite da oliva do Monte das Oliveiras. Isso aí é tudo superstição. Isso aí é manipular e usar a fé das pessoas. O milagre está nas mãos de Jesus. Quando ele colocou a mão no peixe, no pão, aí foi que multiplicou. Então o milagre sempre vai estar nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Amém? Vamos para o 3, vamos encerrar. O terceiro, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixe, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, 22 e 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse: na verdade vos digo, que vós me buscais, não pelos sinais que viste, essa é a resposta do 4, mas porque comeste do pão e vos saciaste. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multidão dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Amém. Eu pergunto para nós nesta noite e para os internautas que estão em casa: qual o nosso real interesse em servir a Deus? É claro que nós temos a nossa necessidade, mas o real interesse de servir a Deus, conforme diz um certo hino, e está escrito também na Bíblia, nós o adoramos e o buscamos pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Se Deus não fizer, eu não sou mais crente. Se Deus não fizer, eu não acredito mais. Se Deus não fizer, eu não vou para a igreja. Está errado. Se Deus fizer, como diz, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não é obrigado a fazer o que você quer. Ele não está obrigado a fazer o que quer. O que o homem quer. A Bíblia fala que a sua vontade é soberana. Soberana. E aqui a multidão estava buscando a Jesus pela perspectiva social. Pela perspectiva social. A sua necessidade naquele momento foi atendida e por isso que ela estava lá. Eu passei por uma experiência, eu não estava também. Eu passei por uma experiência quando eu era solteiro. Tinha uma missionária que era lá de Cajazeira. Era da igreja dos americanos, igreja pentecostal, não sei o que, no Brasil. Era dos americanos. E os americanos resolveram criar uma missão. Era a igreja Missão da Fé, não é assim. E eles resolveram abrir a igreja de São José do Egito na época. E aí eu era amigo de um irmão daqui de Brejinho, e eu morava no sítio, e ele disse assim: ó, fulano, tu não quer trabalhar com missionária lá não? Um projeto social, para fazer uma fábrica, dar emprego, dar cesta básica às pessoas. Aí como eu estava desempregado, eu quero. O nome dela era Inete, a irmã Inete, advogada, aposentada, rica, o marido tinha morrido, tinha deixado uma boa herança para ela, e ela usava o dinheiro dela, que ela tinha, para fazer missões, ajudar as pessoas. E aí, a primeira coisa foi: vamos construir a igreja. Ali no Planalto, perto daquela pedra grande que tem ali onde é a exposição. E aí eu fui trabalhar. Eu era jovem, adolescente, eu tinha uns 17, 18 anos. Aí eu fui trabalhar de servente, construindo a igreja, pagava certinho, eu recebia, ganhava até cesta básica para trazer para casa. Como ela gostava muito de mim, aí ela me levava para a casa dela, para
para almoçar. Ela e o marido dela, ela tinha casado novamente, ela era expedida, era engenheiro, irmão expedito. E aí, ia para casa dela almoçar, tá? E aí ela começou, irmão, deu emprego para o povo, todo mundo trabalhando, encheu a igreja. Dava cesta básica. Meus irmãos, a igreja lotou, não cabia ninguém. Mas aí a irmã Neto ficou velha, doente e morreu. Quando a irmã Neto morreu, deixaram de dar as cestas básicas. Quando deixaram de dar a cesta básica, o povo começou a sair da igreja. Estava acostumado a cesta básica, viu? A igreja fechou. Acabou. Eu fui demitido. Perdi o emprego. Tive que voltar para o sítio, para arrancar tudo. Faltou emprego para o povo, faltou cesta básica. Meus irmãos, olha, acabou. Acabou por quê? Porque o trabalho era baseado em obra social. É necessário, é importante que haja a obra social na igreja? É. A Bíblia manda repartir o pão, ajudar os famintos, ajudar o necessitado. Mas não é suficiente para a vida espiritual. É o arremedeio. É o arremedeio das coisas materiais. E aqui nós vemos que Jesus percebeu. Olha, Jesus percebeu que a multidão estava buscando ele, porque comeram pão e peixe. Pão e peixe do bom, multiplicado pela mão de Jesus. Mas Jesus disse que não era suficiente. Ele mesmo disse: vós me buscais, porque eu multipliquei o pão e vocês se alimentaram. Vamos mais para frente agora. O pão do céu. O 2 do 3. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam esta identidade divina. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição à vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o 7º, eu sou a videira verdadeira. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, como o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Bem, os historiadores, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, concordam que Jesus também quis trazer para si o exemplo que aconteceu no Velho Testamento. Lembra que lá no deserto, Deus mandou o pão do céu? O maná era chamado pão do céu. No deserto, Deus alimentou a multidão através do maná. Jesus também, no deserto, alimentou a multidão, multiplicando o pão e o peixe. Então era tipo assim, Jesus trazendo para o povo, para que o povo entendesse que ele estava ali fazendo as obras de Deus, que ele também era Deus. O 3 do 3, para encerrar. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhe a salvação e vida eterna. Amém? Amém? Jesus diz para a multidão: eu sou o pão do céu. O meu Pai vos dá a comer o verdadeiro pão do céu. Aí depois assim, o pão que eu der para vocês comer é a minha carne. Jesus falou de pão, depois falou de carne. Aí na Santa Ceia, quando ele foi dar
a Páscoa para os seus discípulos, a Bíblia diz que ele pegou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo. E depois pegou o cálice e disse assim: isto é o meu sangue. Meus irmãos, não vamos pegar isso ao pé da letra. Existia um tempo aí, na doutrina do cristianismo mundial, que era chamado de transubstanciação. O que é transubstanciação? A doutrina da transubstanciação acreditava que no momento que orava pela Santa Ceia, o pão virava o corpo de Cristo. E no momento que orava pelo vinho, o vinho virava sangue. Não é. São símbolos. Jesus disse assim: quando vocês comerem este pão, façam isto em memória de mim. Eu vou dizer porque é errado crer na transubstanciação. A Bíblia proíbe beber sangue. E a Bíblia proíbe comer carne humana. Então, se eu orasse pelo o pão e transformasse na carne de Jesus, eu estava comendo carne humana. E se eu orasse pelo vinho e ele se transformasse em sangue, eu estava bebendo sangue humano. E a Bíblia proíbe beber sangue. Então são símbolos. Você está fazendo em memória. É para lembrar a morte de Jesus. É para lembrar o sangue de Jesus derramado no Calvário. Então quando Jesus disse assim: o pão que eu der a vocês é a minha carne, ele quis dizer assim: eu vou dar a minha carne para ser crucificada na cruz do Calvário para alimentar a vida espiritual de você. Todos entenderam? Quando Jesus disse assim: isto é o meu corpo que é partido por vós, era simbologia, era para simbolizar, era um simbolismo. Não era que aquele pão era o corpo de Jesus. Porque deixa eu dizer para vocês, teve um tempo, isso na época, não sei quantos séculos atrás, que teve um representante aí de uma certa religião, que ele orou, ele fez lá a oração pelo pão e guardou aquele pão debaixo de uma redoma de vidro, dizendo que era o corpo de Jesus que estava ali. Guardou o resto do pão, dizendo: isso aqui é o corpo de Jesus. Jesus disse assim: isto é o meu corpo. Veja, se o pão é o corpo de Jesus, Jesus está preso a um determinado lugar. Jesus seria tipo um objeto. Jesus seria tipo uma coisa que a gente controlaria. Não, é uma simbologia. Não quer dizer que o pão é o corpo de Jesus, nem o vinho é o sangue de Jesus. É apenas uma simbologia. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amada igreja. Graças a Deus, né? Missão maravilhosa nesta noite. Em nome do Pai, do Senhor Jesus. Um pão maravilhoso descido do céu para a nossa vida espiritual, né? Coisa maravilhosa. E antes de tudo, a conclusão diz assim: nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento espiritual, material que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiramos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos às perguntas em nome de Jesus.
Primeira pergunta: em quais dos evangelhos se encontra o relato do episódio da multiplicação? A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Amém. Segunda pergunta: o que Jesus notou em relação à multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Amém. Terceira pergunta: que ensinamento pode extrair do episódio da multiplicação? Nós tiramos deste episódio que Deus nos superando com seus sonhos e testemunhos. Ele manifesta o seu poder para Amém. Quarta pergunta: qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Amém. Quinta pergunta: que alteração é visual nas palavras de Jesus em João 6, versículo 51? Amém. Convido a igreja para ficar em pé. E digam comigo: textuário. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. João capítulo 6, versículo 48. Amém. Mas irmãos, pensando que amanhã nós não teremos a evangelização só da manhã 8, porque amanhã é o último domingo do mês, aí a reunião da associação, amém? E a oração final está com o nosso pastor em nome de Jesus. Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Mas precisa de oração. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa, Senhor Deus, agradecido nesta noite, Pai, por estarmos aqui agradecidos por mais um trabalho realizado. Pai, abençoa a tua igreja que está presente e outros que não puderam chegar até aqui. Mas o Senhor abençoe, dê saúde e continue abençoando a todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.